Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Coração Rubro-Negro. E galera, trazendo aí as últimas notícias aí sobre o caso Pedro, né? A agressão aí do preparador físico no Pedro. O que gerou isso aí dentro do Flamengo, né? A gente vai trazer aqui o Zinho falando sobre isso, defendendo o Pedro. A gente tem que ver os dois lados, o preparador físico totalmente errado, certo? Mas segundo aí os órgãos aí de imprensa e a mídia em geral, que o Pedro teria tido um ato de disciplina e isso deixou o preparador físico aí bem indignado com ele, tá certo, galera? Mas deixando bem claro aqui que nada justifica a agressão no Pedro, tá certo? O Pedro que teve aí, foi multado em 5% do seu salário, tá certo? E também não vai participar do jogo agora contra o Olímpia, então ele está descartado desse jogo contra o Olímpia. E o clima é de insatisfação total, galera. Mas vou trazer o Zinho aqui, a galera da ESPN falando mais sobre esse caso. O Zinho vai dar a versão dele e falar sobre o que ele acha disso tudo, né? Falar sobre o Pedro, se o Pedro está sendo injustiçado, se teve ou não aquele ato de disciplina. Então, acompanhe as notícias aí que eu vou trazer para vocês. Mas antes de ver o vídeo, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, tá bom? Deixe o seu like no vídeo e também ative o sino da notificação para não perder nenhuma notícia aqui no canal Coração Rubro-Negro, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo aí. Estou saindo em defesa do Pedro. Acho que ele é injustiçado no elenco. Ele, de todos os caras, é o que tem menos oportunidade com o Sampaoli. Até o Luiz Araújo, que chegou agora, tem mais oportunidade que o Pedro. Por quê? Porque o Gabriel, o Gabigol, fez por onde? É intocável. O Arrascaeta ficou no banco. Ficou no banco contra o Atlético Mineiro. E é o melhor jogador do time, na minha opinião. O craque do time é o Arrascaeta. E esse às vezes fica de fora no banco e às vezes fica de fora do jogo. E o Sampaoli tem as suas preferências, ele não toca no Gabigol. Não tira. Para tirar é lá no final do jogo. E o Pedro, o jogador não é burro. O jogador nesse sentido, ele faz a leitura. Sampaoli já está há mais de 100 dias no Flamengo. Ele já fez a leitura que o espaço dele ficou muito reduzido, ainda mais com a excelente notícia da recuperação do Bruno Henrique, que forma uma dupla maravilhosa com o Gabigol. Aí ficou mais difícil ainda para o Pedro. O cara foi para a Copa do Mundo. Ele foi eleito o melhor jogador da Libertadores. Artilheiro também, não foi? Ou não, ele foi só o artilheiro, né? Não lembro ali. Mas sim, titular, destaque, arrebentando, campeão da Copa do Brasil. Ah, muita gente está falando, mas o Bruno Henrique estava de fora, foi por isso que ele jogou. Foi por isso. O Dorival achou um jeito de jogar ele com o Gabigol, infelizmente com a contusão do Bruno Henrique. Mas tinha o Everton Cebolinha lá também, tinham as outras opções, encaixou e ele arrebentou, a ponto de ser convocado para a Copa do Mundo. De ser um dos jogadores e entrou. Eu e o Mauro Naves estávamos lá. Quantos jogos ele entrou, não é, Mauro Naves? Sim, sim. Então, o cara, quando volta, o treinador que assume, o Vitor Pereira, mantém. Ah, foi mal demais o Vitor Pereira, mas ele manteve o Pedro. E vai. Bruno Henrique melhora com a chegada do Sampaoli, mesmo com o Bruno Henrique não sendo titular, ele já muda o sistema e já mete o Everton Cebolinha, já mete o Matheus França, já mete o Matheus Gonçalves, já mete todos os Matheus que tem lá. E o Pedro, banco. O cara fez a leitura e isso vai incomodando. E no dia a dia dos trabalhos, pelo que eu entendi da reclamação do Pedro, ele se sente, ele falou, né, não sei o que psicológico, tem uma palavra antes. Eu não tô lembrando, se vocês lembrarem. A gente pode colocar aqui na sequênciazinha, enquanto você acaba o teu raciocínio aí, a gente prepara para entrar. Eu faço essa leitura, Dani. Eu faço essa leitura, o Pedro incomodado. Ah, tá errado, tem que procurar o treinador, chama, conversa, fala. Os companheiros mais experientes, não tem que não treinar, não tem que desrespeitar. E tá aí o post aí, ó, Dani. Desculpa te interromper, mas é só para ler ali a parte que você chama atenção, é a de baixo. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que eu tenho sofrido nas últimas semanas. É essa frase que te chama atenção, né?
Essa frase me chama a atenção porque não é só para o auxiliar / preparador físico. Não. É para a comissão técnica. Claro. Eu percebo. Desculpa, Mauro. Não, lógico, é como eu disse, isso aí tem o Sampaoli nisso, por isso que eu fico pensando como é que é o reencontro dele com o Sampaoli, né? O outro já não vai estar lá. Mas essa frase é mais para o Sampaoli, Ozinho, no meu entendimento, porque é quem escala, do que para o preparador físico, né? Eu tô tendo uma covardia psicológica de vocês que não me colocam. Não é o preparador que não coloca para jogar, é o técnico, né? Mas aí não tem um outro lado também, Pascoal? É assim... Desculpa, Zinho, termina aí. Não, o que eu queria dizer é isso, assim, eu não concordo com a indisciplina, né? O ficar chateado eu entendo. Sim. Eu fui atleta e também quando saía, quando não jogava, quando sentia uma tendência do treinador de fazer uma coisa que não me agrada, a gente, é normal do ser humano, vai ficar chateado. Agora, faltar com respeito, faltar o treinamento, não aquecer quando pediu para ir lá no aquecimento, tudo, mas ao mesmo tempo, eu acho que a comissão técnica, principalmente hoje, que são mais gestores de grupo, né, além dos treinamentos, mas assim, essa gestão com um grupo tão estrelado como é o do Flamengo, tem que ter uma sabedoria e uma capacidade de detectar. E tem muitos profissionais. Tem diretor de futebol, tem gerente de futebol, tem coordenador de futebol, tem treinador, tem auxiliar técnico, tem segundo auxiliar técnico, tem terceiro auxiliar técnico, tem preparador físico, tem vice-presidente, tem diretor executivo. Tem tanta gente hoje numa equipe de trabalho num clube. Será que ninguém bateu um papo com o Pedro? Calma, cara. Pô, vamos lá, pensa. Alguém chegar a Sampaoli? O que tá vendo? Pô, o cara não tem mais chance? Sabe? Então, eu acho que assim, faltou isso. Porque eu conheço o Pedro, ele é bom garoto, tem uma índole muito boa, não é um cara de fazer tumulto, não é um cara com personalidade polêmica. Me chamou muito a atenção essa reação do Pedro, de não querer continuar o restante do aquecimento, que também não foi no final, mas, num geral, o que o preparador físico / auxiliar técnico fez, apagou qualquer coisa ali. Porque, como eu te falei, isso é no meio do futebol, o jogador fica bicudo mesmo. O que o cara fez, ele traz uma situação para o Sampaoli, ele já está fora. Mas vamos dizer, o filho dele está lá. Como é que vai ser o Pedro quando olhar para o filho do cara que deu um soco na cara dele? Além do Sampaoli, que tá com o cara na comissão técnica há muito tempo. Fica um ambiente carregado. Em qualquer deslize, em qualquer derrota, em qualquer ambiente mais carregado, vai vir à tona. Bom, galera, tá aí o Zinho falando sobre esse assunto aí do Flamengo, né? Essa crise aí que se instalou no Flamengo por causa dessa agressão aí ao Pedro, né? Dando a sua versão, dando a sua opinião sobre o assunto. E ele saiu em defesa do Pedro, tá certo? Também concordo com tudo que ele falou aí. Cara, os caras da ESPN, principalmente o Zinho, são muito coerentes, né? São muito aí certos nas suas opiniões. Então, galera, o certo era fechar esse assunto para poder acabar com esse disse-me-disse, essa crise, mas aí vai ficar um ambiente carregado no Flamengo, né? Imagina só o Pedro ali insatisfeito. Já vi o Flazoeiro, né? Já falou que o Pedro não quer mais continuar no Flamengo, já deu carta branca aí para os empresários negociarem ele, né, com outro clube, que ele não está mais satisfeito no Flamengo. Então, por causa dessa agressão, por causa desse clima que ele já falou, que vem sofrendo pressão psicológica, né, e culminou nessa agressão aí, que não tem justificativa nenhuma. O treinador físico foi demitido de forma acertada pelo Flamengo, né? Então, mas, galera, eu creio que o Pedro não continua no Flamengo se tiver uma proposta aí com que ele vá sair, né? Porque ficou realmente um clima, cara, bem difícil para os dois lados, né? Mas torcendo aí para que tudo dê certo e que o Flamengo continue nessa crescente aí, vem fazendo os bons jogos e
que não deixe que essa crise o abale o coletivo, né, dos jogadores, tá bom, galera? Então, o Flamengo joga amanhã contra o Olímpia e toda a sorte aí pro Flamengo, tá bom? Não deixe de se inscrever, deixar o like e também ativar o sino da notificação, deixar um comentário, tá bom, galera? Sobre o que você acha dessa situação toda aí do Flamengo. Quem tem razão, quem não tem, tá certo? Então, até o nosso próximo vídeo aqui no canal Coração Rubro Negro.